Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo deste livro, Conferências Radiofônicas, proferidas pelo patrono desta casa, Caio Barchuto, em 1937, lá em Araraquara, pela Rádio Cultura PRD4. Hoje vamos à 14ª conferência, transmitida em 25 de março de 1937. Caibar vai falar sobre a morte e a vida em face do cristianismo e do espiritismo, a doutrina de Jesus em face da morte, o fenômeno da morte, a morte reformada e concluirá o fim do espiritismo, a finalidade do espiritismo. Então vamos ao primeiro item, a morte e a vida em face do cristianismo e do espiritismo. O dia de hoje, diz Caio Barchuto, 1937, é de gratas recordações para a ele escreveu na época, cristianidade, para todos os cristãos, pelas edificantes lições que encerra. Ele nos faz lembrar duas cenas verdadeiramente edificantes. Uma é Jesus com seus discípulos em torno de uma mesa no cenáculo de Jerusalém, repartindo o pão e o vinho, nas vésperas do seu passamento, ou seja, da sua crucificação, passamento desta para outra vida, ou da crucificação, e lhes recomendando fazerem o mesmo sempre que dele se lembrarem. Outra se traduz no emocionante quadro narrado nos Evangelhos, o Divino Mestre cingido de uma toalha, curvado ante uma bacia cheia d'água, lavando os pés àqueles que teriam de empreender a excelsa missão de apostolar a sua doutrina. Famosa, que nós todos conhecemos, que somos oriundos do catolicismo, a famosa cerimônia do lava-pés. Não é isso? A humildade. Por exemplo. Um exemplo fantástico. Esta cena, diz Caio Barchuto, verdadeiramente patética, que deveria ser o padrão de todos aqueles que se dizem cristãos, porque é a mais frisante lição de humildade que se pode conceber, não poderia passar desapercebida no dia de hoje, 1937, em que toda a humanidade, obediente ao calendário, se inclina respeitosamente ante a memória do Filho de Deus. Olha que colocação interessante que eu vou chamar a atenção para todos nós. Veja, não poderia esta data passar desapercebida. E o que é que nós fazemos com isto, meus amigos? Uma lição desta de humildade. Levantamos o nariz, empinamos o nariz, eu sou a melhor mulher, eu sou o melhor homem, eu sou o melhor professor, eu sou o melhor doutor, o melhor advogado, o melhor engenheiro. Não somos nada. Afirmo com muita segurança, nessa escala infinita que nós temos que seguir e subir, nós estamos no começo. Empinar o nariz, achar que é alguma coisa, basta dar um curto-circuito, um AVC ou qualquer probleminha no coração, acabou. Não somos mais nada. Atendi outro dia aí, espiritualmente, um indivíduo que se julgava o melhor advogado que existiu na Terra. Na hora que nós começamos a conversar, que ele percebeu que não estava mais aqui, chorou como uma criança. Impressionante. Um deles é Lombroso, na Itália. Lembra do caso? Lembro dele.
Então veja, coincidentemente foi um advogado, mas já tivemos casos de engenheiro, de professores, de juízes, de doutores. Em toda a sua empáfia chegou, eu sou o político não sei o quê. Quando falamos de igual, choro, 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 choro. Então é o que eu digo, olha aqui, uma lição de humildade dessa. Para nós que estamos começando agora, não adianta querer achar que somos os melhores. O nosso tempo é muito curto aqui, meus amigos e amigas internautas. Temos que buscar esses ensinamentos. Poderemos demorar 40 mil anos, 80 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos para chegar no Pai, mas um dia chegaremos. Um dia chegaremos. Este é o destino de todos nós. Vamos bater a cabeça, vamos machucar, ficar marcando o passo, mas uma força vai sempre nos impulsionar para frente. Sempre, sempre. E a lição está aqui, os exemplos estão aqui. E continua Caibar dizendo o seguinte: diante deste ensino de Jesus, caem os castelos, desmoronam-se os suntuosos palácios em que medram, corroendo o coração e maculando almas, o orgulho e o egoísmo humano. Ante esta lição viva, que jamais se apagará da mente humana, a que ficarão reduzidos em época próxima futura os ouropéis, as efêmeras grandezas, os luxuosos cultos que fascinam o sentimento, mas não falam à razão e ao entendimento, e não convertem os espíritos obstinazes, nem os conduzem à prática dos sacrossantos mandamentos de Jesus Cristo. Vejam, ante a lição viva jamais se apagará da mente humana. Diante, caem os castelos, desmoronam-se os suntuosos palácios. É impressionante. Os luxuosos cultos que fascinam os sentimentos, mas não falam a razão. Peguem a história. Vai lá, Salomão, lá atrás. Há quantos mil anos? 4 mil? Não tenho certeza. Mas enfim, mais de que 3 mil anos. Para que se construiu aquele grande templo? Exatamente isso aqui. Para mexer, empolgar. Aí vem o Papa, construiu o Vaticano. Aí vem os outros religiosos, constroem templos suntuosos. Nós não mudamos, gente. Continuamos os mesmos, precisando de algo suntuoso para acreditar em Deus. Não basta olharmos para dentro de nós mesmos. Essa máquina fantástica que é o nosso corpo. As decisões que tomamos em frações de segundo. Puxa vida, basta a gente saber olhar aquilo que o Cristo falou: o pior cego é aquele que não quer ver. E o povo passando fome, passando necessidade. Esse luxo aí. É impressionante. Meus amigos. Nós estamos vivendo ainda hoje essas discrepâncias. Para chamar o que? Atenção? Essas ideias. O meu Deus é melhor do que o teu Deus. Então, se você não é da minha turma, então você tem que morrer, você é infiel. Que história é essa? Que história é essa, gente? Nós estamos brincando aqui, achando que isso aqui é brincadeira. Temos que parar, pensar, refletir, ver a grandiosidade do universo. A Terra, o que é a Terra? Um grão de areia? Não, um pozinho no universo. Nem sabe onde é que está a Terra no universo. Estamos aqui, nós, dentro da Terra, achando que somos o dono da verdade. Continuando, Caibar diz assim: mas, meus ouvintes, o dia de hoje não relembra unicamente esses dois fatos edificantíssimos que se salientam na página da história, nas páginas da história, mas também a substanciosa conferência
que Jesus teve com seus discípulos após lavar-lhes os pés. Conferência esta intitulada Sermão do Cenáculo, que é tão edificante, tão importante quanto o Sermão do Monte. E que eu, Carbar falando, forçado pela carência de tempo, me limito a convidar-vos a ler no Evangelho de João, entranhado no Novo Testamento, capítulo 14, 15, 16 e 17. Aí, Sermão do Cenáculo. Em face desse memorável discurso de Jesus, expondo de uma forma muito concisa, muito reduzida, muito sintetizada e maravilhosamente a sua bela, insofismável e excelsa doutrina, o lava-pés e a ceia. Não são mais do que reproduções vivas, exemplos frisantes de como deveriam eles se guiar para que não se desviassem das suas recomendações e não maculassem a sua palavra com atos menos dignos da religião que há de um dia regenerar o mundo. Veja, se nós pararmos para ver com atenção, ler, mas não romance, não, refletir sobre cada palavra dessas que contém no Evangelho, deixar a nossa mente buscar o mundo espiritual, nós vamos ficar boquiabertos, meus amigos e amigas. Tem muito ensinamento, mas muito ensinamento. E nós aqui, nesse começo que nem entendemos ainda, achamos que já somos donos do universo. Impressionante. Veja quanto é que nós temos que mudar, quanto temos que ser humildes, todos nós, indistintamente. Antes de continuarmos, alguma pergunta, algum comentário até aqui? Então vamos em frente. Com a partilha dos pães e do vinho, o nosso mestre instituiu o espírito de fraternidade. Olha, humildade, fraternidade, que estabeleceria o triunfo de sua causa. E com o lava-pés, o princípio da humildade, que defendê-los-ia dos sorrateiros botes do orgulho, o mais inveterado inimigo do cristianismo. Por isso, o humilde Nazareno, ao lhes dar o pão e o vinho, recomendou-lhes que sempre que dele se recordassem, fizessem a mesma coisa que ele fizera, assim como, depois de ter lavado os pés dos discípulos, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, pois, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei o exemplo, a fim de que, como eu fiz, assim façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ninguém é maior do que ninguém. Deus, entidade suprema, causa primária de tudo. Não tem Deus A, B, C, D, E, F. Único, ponto final. Porque se assim não fosse, imaginem a confusão que seria no universo. Um dá uma ordem, o outro vai lá e cancela da outra ordem. Imagine o conflito. Terra gira 24 horas, aí vem a outra ordem lá do outro, não sei o quê. Não, tem que girar 14 horas. Como é que fica? E aí? Isso já está há quantos milhões de anos? Vocês percebem como a coisa é muito bonita? O dedinho do homem, né? É terrível. Vira para a direita, vira para o lado esquerdo. Impressionante. Vamos lá, gostaria de ouvir os comentários, perguntas.
Então, a morte e a vida em face do cristianismo e do espiritismo. A morte não existe. Falávamos agora há pouco aqui de um vídeo que está aí na internet, que o Agostinho me mandou, que veio do Japão. Não sabemos se é Japão ou se é China, mas pressupõe-se que seja, em que as câmeras de segurança filmaram pressupostamente, mas não se tem confirmação para valer, uma pessoa que estava numa maca, de repente ela morreu e mostra o espírito saindo do corpo. Assim, é verdadeiro? Não sei. Estamos pesquisando, pedir para uma pessoa, um amigo que mora no Japão, vai lá ver, vai até na casa, se for, onde foi filmado, para ver se é verdade. Então, vamos ver se é verdade. Temos que tomar muito cuidado, porque enganadores tem demais. Falcatruas existem aos montes. Tá? Então, tomara que seja verdade. Quem sabe é uma das evidências atuais para que cada um fique atento. Opa, a coisa não é brincadeira. Vamos aguardar para ver. Isso aconteceu no tempo de Kardec. Isso aconteceu. De lá, imagina hoje. Do jeito que está aí. A tecnologia, tudo é fácil, muito mais fácil. Será que pode ser que está me vindo na cabeça isso que você falou? Espíritos que aparecem. Pode ser então, vamos ver. Não sabemos. Vamos esperar para ver. Tem que fazer uma investigação séria, né? Não, para valer. Nada de sair dizendo é verdade, senão a gente se machuca. Porque as pessoas, infelizmente, a maioria das pessoas não são sérias. Gostam, não é, Agostinho? Gostam de apresentar as coisas para falar, fui eu que consegui. Então a gente precisa tomar cuidado, viu? Melhor vidente. Esses fatos que vai Melhor vidente. Ah, sim. Quem sabe? Vamos ver. Pois não. Para chamar atenção também. É só para isso, é verdade. No mundo dos espíritos tem também os falsos, né? Você acha que o picareta daqui morreu vira santo lá? Picareta igualzinho lá, gente. Não vai pensar que muda nada, não. Sabe? Isso é cristalização mental. Estou acostumado a fazer coisa errada que eu morri aqui, em um segundo do lado de lá eu já mudei. Sabe Se eu como- há tantos mil anos eu não mudei, e uma mudança de plano eu vou mudar. Vai com a mesma falta de moralidade e com o Igualzinho. mesmo caráter. Nada de assaltos. Sendo bom ou ruim. Tem assalto? Tem assalto. Nada de assalto. Tudo igual. Então, mas como diz o próprio livro dos Espíritos, a natureza não dá assalto. É o livro 540, a pergunta 540 do livro dos Espíritos. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Não tem caminhos para a gente chegar lá mais rápido. É uma coisa após a outra. Não adianta ter que ir, quem indica, tentar comprar, fazer falcatrua. Não existe. São Pedro guardou meu lugar lá. Não, que é isso? Jeitinho brasileiro. Não, tem Não, jeitinho brasileiro não tem. Furar fio? Não tem nada disso. Esquece. Nada disso. Propina. Brasileiro. Brasileiro de novo, não. Nem os caras. Cheguei na terra. De novo. Não tem jeitinho, não tem jeitinho. Brasileiro não, pega aquela fila dele. Vamos brincar um pouquinho, mas a coisa é muito séria. Ai, meu Deus do céu. Brincar só pra gente despertar, mas a coisa é muito séria. É seríssimo. A gente brinca, é uma brincadeira, né? Saudável, né? Pelo amor de Deus. Em pleno nosso lar, que a gente pensa que é bem mais evoluído, houve uma greve violenta na casa de comida, né? Houve, Uma guerra que terrível. Danado. O plano espiritual superior teve que Tomar providência, Uma intervir, providência, colocar na prisão. Isso. Tudo igual, gente. E lá, eu acho que nós aqui ainda não chegamos. Mas está aqui na Terra ainda, né? É, mas eu falo assim, nós aqui ainda não temos grande oportunidade de entrar lá ainda. Né? Não, nem dá. Está muito longe. Gente. Espíritos evoluídos, né? Quer dizer, não é bem evoluído. Não, mas pelo Está menos. num nível, vamos dizer, bem melhorado do que o nosso. É, uma comunicação. Bastante melhor do que o nosso. Mas não é fácil, não foi fácil. Não. Mais comentários, mais perguntas? Então vamos para o segundo item. A doutrina de Jesus frente à morte. Como é que fica? Vamos lá. A doutrina de Jesus, diz Caibar,
é humildade e fraternidade. E esses deveres de humildade e fraternidade têm a sua razão de ser porque somos imortais. Porque sobrevivemos à morte do corpo. Porque temos um futuro a cuidar. E só o poderemos fazer de uma forma boa, lapidando o espírito com o buril da humildade. Não tem outro jeito, meus amigos. Vamos achar que nós vamos crescer se não nos tornarmos humildes. E mais, e o escopo da fraternidade. Humilde e fraterno. O Cristo foi claro. O que ele falou? Resumiu os 10 mandamentos em 2. O que ele falou? Amar a Deus sobre todas as coisas. Próximo como te ver. Olha a fraternidade. Está aí. Não tem saída. Não tem saída. E para amar o próximo, eu tenho que ser humilde. Como é que eu vou amar o mendigo que está ali? Aquele que está abandonado lá? O imigrante que está pedindo ajuda? Se eu não for humilde, como é que eu vou amar? Está aqui, a doutrina do Cristo está muito clara. E continua Kaibar. E a nossa religião está adstrita ao cumprimento das ordenações de Cristo. A imortalidade é a sua base principal, é a rocha viva sobre a qual se assenta a sua cátedra. Ou seja, a base principal de todo o cristianismo é a continuidade da vida. Morreu, vai para o inferno, esperar o julgamento. Oh, vamos parar com isso, gente. O que é isso? Eu fiz malandragem aqui, vou na próxima reencarnação passar pela malandragem, sentir o que é aquilo. Que a vida continua. Simplesmente vou aprimorar o espírito com o buril da humildade. Não tem outro caminho, gente. Não tem. E continua Kaibar dizendo o seguinte: para Jesus e para nós espíritas, a morte não é mais do que uma passagem da vida material para a vida espiritual. Falava há pouco agora sobre está circulando na internet este vídeo. Olha como chamaram a atenção do vídeo. Coisa aterrorizante. Como aterrorizante, o título gente. Já fizemos milhares de vezes isso. Como é que é aterrorizante? É porque aquele programa que é sensacionalismo. Vocês percebem que não tem sentido um negócio desse? É falta de conhecimento. E o pior cego, repito, é aquele que não quer enxergar. Não aquele que tem deficiência física que não pode. É aquele que não quer. Está olhando, mas não quer estar comigo. Deixa para lá, não quero saber. Que é isso? Nós não vamos ter outra oportunidade tão cedo para rever tudo isso. Vai ser tudo para isso, a hora do reencarne. Vixe Exatamente. Maria. Nossa Senhora. E continua. Se assim não fosse, Jesus não teria recomendado aos seus discípulos humildade e fraternidade. Se assim não fosse, em vez daquelas emocionantes consolações do Sermão do Monte, quais foram? Bem-aventurados os limpos de coração, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, ele diria o contrário. Bem-aventurados os duros de serviço, os duros de coração, os ávaros, aqueles sem caridade, os fartos de justiça, os piratas da fortuna. Ele não disse nada disso, ele disse ao contrário. O homem, em sua constituição moral e mental, não morre. Deixa o corpo material, que não é mais do que um escafandro. Gostei da ideia que ele deu aqui. Que por ele utilizado para suas realizações terrestres. Alguém desce no fundo do mar sem usar um escafandro? Não. O espírito, para vir nessa densidade aqui, está usando um escafandro no nosso corpo físico. Senão, ele estaria aqui. Não tem condição de ficar aqui. E continua Kaibar dizendo o seguinte:
e passa ao plano psíquico da vida com todos os seus atributos e prerrogativas. Tá aí, tá vendo? É picareta aqui, continua lá. Atributos e prerrogativas. Continua exatamente igual. Não tem saída. Não tem escapatória. E continua. Por isso, quando morre algum, nós utilizamos da expressão desencarnou, libertou-se do corpo de carne. E ele conclui esse item dizendo o seguinte: o processo da morte pode ser comparado à estólise. O que é a estólise? É a perda de membros, a perda de órgãos. O fenômeno da lagarta que após a transformação, a metamorfose, rompe o casulo e, como a mariposa, goza de uma vida mais livre, esvoaçando nos prados e nos jardins, onde suga a seiva da vida do perfume das flores. Então, eu vou repetindo, o processo da morte, exatamente acontece isso. A estólise e a histogênese. O que é a estólise? É a criação de órgãos, é a eliminação de órgãos e de tecidos que existem no corpo, que não vai precisar naquela dimensão. Ao mesmo tempo que há a histogênese, ou seja, a geração, a criação de novos órgãos e tecidos que ele vai precisar na dimensão seguinte. Só isso. Na hora que nós vamos reencarnar, acontece a estólise e a histogênese no sentido inverso. Quando há a redução do perispírito e que vamos entrar no corpo de carne, é a mesma coisa. Perdemos aqueles tecidos, alguns órgãos que tem lá, criamos aqui. E as moléculas, né? Muda, altera tudo. É isso aí. Estólise e histogênese. Não muda nada. Eu ponho o escafandro e tiro o escafandro. Chego lá, bom, agora eu vou voltar. Tem que pôr o escafandro, que é o corpo de carne. Vou embora. Tiro e vou embora. Acabou. Nossa, morte, que coisa terrível. O escafandro fica, que é o corpo. O escafandro fica aqui, porque não serve para nada lá, do lado de lá, tá certo? Então a morte não temos que ter medo de nada, gente. Não existe a morte, existe a viagem. Simplesmente a transferência daqui para lá. Comentários, perguntas? Vamos lá. Guarda, mas Deus colocou alguma coisa dentro da gente para fazer com que a gente tenha medo da morte. Porque se você não tiver medo da morte, você não dá valor à vida. Não, mas não é medo, Agostinho. Colocaram errado para nós, há milênios que vem ensinando para a gente, Depois da morte. que a morte é um negócio terrível. Você vai, ou vai para o céu ou vai para o inferno, vai ficar dormindo, para o julgamento final. Aí você vê, acabamos de ver. Coisa aterrorizante. Como aterrorizante? Não existe isso. Então foi colocado, está cristalizado em nossa mente. Porque, veja, tem aí, está aí na literatura, o próprio Chico comentou uma vez, não me lembro com quem ele falava isso, mas está escrito na literatura, que daqui a uns 200, 400 anos, a mulher não vai mais precisar dar à luz. Haverá no laboratório um útero criado pela ciência em que as crianças nascerão no laboratório. Está aí na literatura. Chico disse isso. Não ainda. Está lá escrito. É só a gente procurar, que eu não me lembro qual foi o livro. Mas se tiver interesse, eu procuro e passo para vocês qual é o livro que está dito isso. Se tudo der certo, né? Não, daqui a 200 a 400 anos. É inexorável. O avanço é inexorável. Se a gente não tiver, é o progresso. É a lei do progresso. Se nós quisermos não fazer isso, ó, mundo primitivo, vamos lá enfrentar as feras, como eu sempre digo. Não somos nós que vamos obstruir o progresso. A lei do progresso é uma lei, não é um estado momentâneo. Ela existe, uma das leis de Deus, o progresso. Quem? O Maida vai segurar o progresso? Que é isso? Você, o Mário, de maneira, de jeito nenhum. Nós estamos aqui para ajudar, para facilitar, para auxiliar. Se não quisermos, cai fora. É assim que funciona. Na literatura, Ajudamento à mulher, né? Oi?
vai ajudar muito. Nossa a mulher. Senhora, mas por que não E existe isso? sofrimento, né? Então, mas Pelo por amor de quê? Deus. Porque nós não merecemos ainda, não temos condição. Ainda hoje não temos condição. Lá na frente, quando estivermos em regeneração, em que estiver fraternidade, humildade, começa a mudar tudo, Pedro. Mas por hora não Temos tem que que nos fazer. preparar para isso. Que você falou. Temos que nos 200. preparar para isso. Na literatura, um escritor inglês chamado Aldous Huxley escreveu O Admirável Mundo Novo, mas ele tinha uma visão mais social da coisa, não era uma visão religiosa, era para que a sociedade fosse mais harmoniosa, em que os bebês eram gerados todos em laboratório. E tudo. Isso ele escreveu há muito É uma tempo visão do atrás. futuro. Tá? Mas era uma visão social que ele tinha, né? Para Tá, mas isso resolver é tensões fantástico. sociais. Porque veja, em níveis mais evolutivos, não tem mais esse sofrimento que a mulher tem aqui. Vai acabar. Mas temos que nos preparar. Narizinho empinado, tem que acabar. Temos que ser humildes, está aqui. Temos que ser fraternos. Nós sabemos o caminho, mas nós não queremos escolher. Estamos apegados às coisas materiais que dão prazeres. E não queremos ceder. Um dia vamos ceder. Não sei quando, mas vamos ceder. Vai ser um mundo um pouco diferente, né? Mas Completamente, Agostinho. Completamente. Imagine vocês andando na rua, cumprimentando todo mundo, abraçando todo mundo, conversando com todo mundo, porque todos se reconhecem como irmãos. quer dizer, vai ser uma grande família, né? E não tem aquela de querer levar vantagem. Não, eu vou fazer isso porque eu vou levar vantagem. Não, é mérito, eu vou trabalhar porque eu vou poder ajudar o irmão A, B, C, D, assim como ele vai trabalhar e vai me ajudar também. E eu não vou aqui, eu sou sei lá, um varredor, não vou ficar de olho gordo no outro, por que eu não estou como ele? Não, eu estou fazendo com humildade, porque aquilo é tão importante quanto o outro. Tudo tem importância. Não, eu vou pegar aqui do meu patrão, vou levar os lápis, vou levar o caderno, vou levar a caneta, vou levar não sei o quê. Eu não vou trabalhar nada. Não tem isso não, acabou tudo isso. Cada um vai cumprir a sua responsabilidade. Porque lá é mérito, lá para cima é mérito, capacidade e mérito. E a sua capacidade só vai aumentando de acordo com o mérito que você vai ter. Está nas nossas mãos. Então, o que nós queremos fazer? Depende de cada um de nós. Caminho nós sabemos. Vamos continuar como estamos? Mas demora nada. O dia passa tão rápido que a gente nem, se levanta, começa a trabalhar, daí a pouco já terminou o almoço, sai correndo, chega sempre correndo, é impressionante. Então passa tudo muito rápido. Isso aí é o que diz a partir do ano 2058, mais ou menos. 2057, Plantão de Respostas, volume 2, está lá, o Chico Xavier comenta isso. Embora em 2019 vá começar uma... Vai acelerar o que já está ocorrendo, que hoje já está acontecendo. O bom a ou o transição. Vai acelerar, só isso. 2057 estaremos em regeneração. O livro é Plantão de Respostas, volume 2, Chico e Emmanuel. Mais perguntas? Então eu vou agradecer a todos, desejar paz, amor, harmonia e no próximo encontro nós vamos tratar a continuidade do fenômeno da morte. Tá bom? Obrigado a todos. Até a próxima.